Olá, então continuando aí o curso sobre Blender, vamos falar um pouquinho mais da interface básica aí do usuário. Então a interface de trabalho do Blender provê diversas informações e pode ser flexibilizada o suficiente para encaixar nos requisitos do seu trabalho, né? Vocês vão ver aí que a interface, enfim, a área de trabalho do Blender pode fazer diversas coisas, né? Então primeiramente deixa eu só falar no Blender mais atual, né? Existe aí uma interface que mostra as informações que podem, né, do que pode ser feito a cada clique do mouse e também quando alguma tecla de atalho estiver acionada para mudar alguma função do clique, né? Então, obviamente, durante o curso a gente vai ver várias teclas de atalho, né, mas só para vocês verem, né, essa barrinha aqui embaixo, né, ela mostra aqui o que eu posso fazer no exato momento com o mouse. Por exemplo, eu selecionei o meu cubo, né, não tenho nenhuma tecla selecionada, mas se eu pressionar o Shift, né, ele muda aqui, ó, ele fala que se eu clicar com o botão direito aqui, né, ele vai poder setar o cursor 3D, por exemplo, né. Se eu pegar e mover e segurar, né, ele também fala. Soltei meu Shift, né, ele está mostrando ali que a rodinha, né, o scroll do mouse ali pode ser para rotacionar a vista, ou para, dependendo, apertei o botão direito, ele vai mostrar o contexto atual, enfim. Então essa tecla de atalho aqui, né, esse menuzinho aqui embaixo, pode aí ajudar bastante aí durante, né, a utilização do Blender. Tá? Cada parte aí da User Interface, né, que é a área de trabalho, aqui a interface do usuário, é separada em painéis, né? Vocês vão ver que existem vários painéis que vão dar diversos tipos de informações, né, durante a utilização do Blender. Tá? Então esses painéis são escalonáveis, se você clicar e arrastar qualquer um deles, né, nos limites, e também poderá ser trocado em qualquer painel que você queira. Deixa eu colocar aqui no Blender, né? Então, por exemplo, se eu puser o mouse aqui nos limites, aqui eu posso escalonar, né, mudar o tamanho aqui dos painéis, né? Eu posso trocar qualquer desses painéis aqui para qualquer outro, né? Agora eu quero ver o Explorer, eu quero ver o Graph Editor, né? Eu posso trocar aqui, posso fazer qualquer coisa com eles. Também posso, né, repartir, por exemplo, né? Se eu puser o mouse aqui no limite, botão direito, ele pode falar aqui, né? Split. Split é dividir, né? Então eu posso dividir verticalmente, horizontalmente. Então eu vou colocar aqui horizontalmente, por exemplo, né? Então eu dividi aqui minha área aqui de visão, né? Eu posso rotacionar, eu quero ver o mesmo objeto de duas formas, né? Dependendo do que eu estiver fazendo, eu posso fazer essas alterações. Para unir novamente, né? Eu posso aqui join areas, né? Join areas seria juntar, né, as áreas, né? Eu clico aqui, né, e posiciono aí em qual eu quero, né, que sobreponha, né? Então volto aí minha opção original, tá? Então outra forma também interessante é durante o uso, se você apertar Ctrl Space e onde seu mouse estiver posicionado na tela, ele vai focar naquele ponto. Por exemplo, né, se eu deixar aqui no meio e der um Ctrl Space, né, Ctrl e barra de espaço, né, ele vai focar lá somente ali no meu modelamento. Se eu fizer de novo Ctrl espaço, ele volta. Né? Se eu colocar meu mouse aqui Ctrl espaço, ele vai focar aqui. Ctrl espaço, ele volta. Tá? Então, são teclas de atalhos aí que a gente vai se acostumando durante o curso. Tá? Um menu super importante, que é o menu Tools, né, que do inglês aí ferramentas, ele é acionado aí quando a gente aperta a tecla T, de Tools, né, de ferramentas, ou clicando lá, usando o mouse lá para expandir o menu. Tá? Essas ferramentas aí vai dar bastante, serão ferramentas que vocês vão utilizar frequentemente, né? Por exemplo, seleção, mover, rotacionar, escalonar. Né? Se pressionar Shift Space, né, Shift barra de espaço, também traz o mesmo menu com os nomes na posição do cursor, né? Então deixa eu Shift barra de espaço, né? É o meu cursor, é a minha barra de ferramentas aqui com os nomes dele. Se eu apertar a tecla T, né? Apertei a tecla e ele aparece aqui do ladinho aqui todas aquelas outras, né, as funções de mover, escalonar, etc. Né? Aperto T novamente, ela desaparece. Eu posso clicar aqui com o mouse, né? Ela aparece também. Tá? Então, três formas aí da gente alcançar esse menu de ferramentas. Outra menu importante, outra ferramenta importante também é acionada quando a gente aperta a tecla N, né? Ela mostra aí diversas configurações aí de dados de transformação e outras opções aí da viewport, né? Da tela que a gente está vendo. Então, pressionei a tecla N, né? Aparece várias configurações aqui que a gente pode
trabalhar, né? A ferramenta, a visão, etc. Isso aqui a gente vai ver mais a fundo aí em outras aulas, tá? Então, se eu pressionar N, ele volta lá para o lugar dele, tá? O cursor 3D, né? O cursor 3D é basicamente aquele círculo vermelho e branco que atua como um ponto de referência. Toda vez que você puser um objeto novo, uma entidade nova no ambiente, por exemplo, vai ser o ponto de referência para nascimento, né? Por exemplo, aqui. Então tá aqui meu cursor, né? Eu posso fazer mudar o meu cursor apertando a tecla Shift, né? E apertando o mouse e o botão direito. E posso posicionar em qualquer área aqui do meu plano de trabalho, né? Eu posso posicionar ele novamente centrado na origem, apertando Shift S, né? E aí eu posso ter algumas opções aqui, a gente coloca aqui cursor to world origin, né? O cursor para a origem do mundo. Então ele fica lá no meu 00 aqui, né? Então, por exemplo, deixa eu mudar novamente aqui o meu cursor para cá. Deixa eu colocar mais um cubo aqui novamente, né? Então vocês viram aqui que nasceu um cubo aqui na posição onde estava, né, o meu cursor 3D, tá? Então vamos colocar aqui. O outro tipo de menu é o que, né, nesse novo visual do Blender aqui é o menu tipo torta, né? Então em algumas teclas de atalho aí vai aparecer a opção, né, como se fosse um círculo aqui, eu puder escolher dessa forma, né? Agora a gente, se apertar Shift S, vamos colocar o nosso cursor novamente no centro, né? Aparece esse, né, menu aqui tipo pizza, né? Tipo torta, desculpa, né? Você vai selecionando a opção que você queira nesse círculo, né? Eu quero colocar ele lá na origem do mundo, né? Eu acho que eu não apertei certo, né? Pronto, tá lá. Então esse aqui é o menu tipo torta, né? O pai, né? Outra barra interessante que a gente tem aqui na nossa interface é a timeline, né? Então basicamente aqui é a linha do tempo, né? Eu posso fazer uma animação, alguma coisa e dar um play, né? Para mostrar, para verificar se essa animação está funcionando, né? Eu vou aumentá-la aqui um pouquinho, tá aqui, né? Então aqui estão cada frame do meu trabalho aqui da cena, né? A cena é tudo que tiver incluso aqui no nosso ambiente aqui de trabalho. Por exemplo, nessa cena eu tenho o cubo, eu tenho a luz, eu tenho a câmera, né? Se houver um movimento, alguma coisa, se eu der o play aqui, né, apertando a barra de espaço, ele vai andando aí, né, vai dar um play aí na minha animação. Eu posso, né, fazer algumas coisas, posso dar zoom, posso arrastar, como qualquer outra ferramenta que a gente fez aqui no trabalho. Tá? Posso determinar aqui o início, o final do meu frame. Eu quero começar no frame 100, terminar no frame 500. Posso fazer essas configurações aqui na timeline. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho ali do painel de editor de propriedades, né? Ele contém diversas abas, né, verticais aqui, né, que vão ser super úteis aí, né, na nossa cena, na criação do nosso trabalho, né? Então ali vai ter diversas opções, né? Então aqui no nosso canto direito aqui na parte inferior, né? Então vou passar brevemente por eles. Então o primeiro aqui seria qual é a ferramenta que está acionada no momento, por exemplo, então é o Select Box, né? E algumas opções para ele. Esse segundo ícone aqui, que é uma câmera fotográfica olhando para trás, seria as propriedades de renderização né, do nosso trabalho, né? Eu posso fazer que tipo de renderização? Renderização é o trabalho final, depois que a gente faz todas as configurações, né, a gente pode trabalhar aqui com o nosso objeto e depois quando a gente aplica materiais, texturas, etc., a renderização é todo esse processo de transformar aquele nosso trabalho no produto final, tá? Esse ícone aqui que é uma impressora, né, são as propriedades de saídas, né? Como que eu quero que minha animação, minha cena seja formatada no final, né? Eu quero que ela seja uma figura, eu quero que ela seja um vídeo, onde que ela vai ser salva, qual tipo de saída, qual tipo de imagem, né? E algumas configurações específicas. Esse próximo ícone aqui são os layers, né? Então são as camadas, né, que a gente fala aí, né, e aqui as configurações dessas camadas. A gente também vai ver isso mais a fundo em outras aulas. Aqui são propriedades da cena, né, por exemplo, qual unidade que eu estou trabalhando, né, se é metros, se é
imperial, né, por exemplo, gravidade, qual que é a força da gravidade, em qual eixo, né? Então posso fazer alguns sets aqui. Nesse cara aqui é o que tem um globo aqui, é o World Properties, né? São as propriedades aí globais, né? Qual que vai ser meu background, o volume, enfim, algumas configurações aí interessantes. Collection Properties, né? Collections aqui, quando a gente fala, seria isso aqui, ó, né? Seriam as coleções, né? Depois a gente fala, mas a coleção basicamente, né, o próprio nome já diz, é uma coletânea de objetos que estão, né, dentro de uma, organizados, vamos dizer assim, dentro de uma coleção. Por exemplo, essa aqui é a coleção chamada Collection. Eu poderia trocar o nome dela, né, colocar a coleção A, a coleção B, né, inserir componentes lá dentro, tá? Isso também a gente vê em outra aula. Nesse ícone aqui um pouquinho mais adiante, né, tem um espaçozinho, né, são as texturas. A gente vai ver as propriedades de texturas mais para frente aí também. Tá? Então esse aqui é o nosso painel super importante aqui, principalmente nas configurações das nossas cenas. Tá? Que mais? Deixa eu selecionar aqui deixa eu desselecionar aqui todo mundo, né? Então percebam o que? Que também, além daquelas propriedades, a gente tem mais algumas aqui para baixo. Né? Deixa eu passar para cá. Objetos propriedades, né? Por exemplo, se eu selecionar o cubo aqui, né? Qualquer objeto lá da minha coleção, eu tenho algumas configurações desse cara aqui. Né? Então, modifier, né? Modifier aqui também vai ser. A gente percebeu que aqui, né, houve um gapzinho aqui, né? As propriedades anteriores, ícones é mais relacionado à cena, né? O conjunto aí dos objetos, como que eles vão se comportar. Aqui para baixo aqui já é mais relacionado a um objeto específico, né? Por exemplo, nesse cubo, nessa ícone aqui que tem uma chave de boca, né? É os modifiers, né? Os modificadores. Existem diversos modificadores aí que a gente pode utilizar durante a nossa criação aí dos modelos 3D para facilitar a vida, né? Por exemplo, vamos pegar aqui um array, né? Uma matriz, né? Eu poderia fazer várias peças da mesma posição, né? Eu criei aqui um modificador, imagine aqui vários, deixa eu diminuir esse número aqui, senão vai ficar muito grande, eu fiz aqui um trem aqui de cubos, né, usando somente um modificador. Um modificador aí são vários, aí a gente vai ter uma aula dedicada somente para modificadores. Existem diversos aí que nos ajudam a criar os objetos, tá? Próximo, deixa eu deletar esse modificador aqui, beleza. Vamos voltar ao nosso ícone aqui. O próximo seriam as partículas, né? As partículas aqui eles simulam aí diversos tipos de partículas, né? Por exemplo, cabelos, enfim, o campo de força, partículas, né? Uma explosão de um fogo de artifício, por exemplo, uma fumaça, né? A gente consegue fazer as configurações aqui nessa aba aqui. A próxima aba aqui são as físicas, né? A gente pode trabalhar aqui campos de força, colisão, trabalhar com roupas, corpos rígidos, etc. Aqui a gente pode fazer esse tipo de configuração. O próximo aqui que tem essa correia aqui, parece uma correia dentada, né? São as constraints, né? Ou restrições. A gente pode criar vários tipos de constraints, né? Ou restrições. Por exemplo, eu quero um objeto que fique sempre apontando para um outro objeto na cena. Eu quero que imagine que esse cubo fosse um carrinho. Eu queria que ele sempre ficasse encostado aqui no meu chão, que eu quisesse, né? Passeasse para lá e para cá. Então eu faria uma constraint, né? Uma restrição para que ele não pudesse subir no eixo X. E diversos outros tipos aí de restrições. Tá? Próximo ícone aqui é o Mesh, né? O Mesh aqui então ele mostra aqui os pontos, né, relacionados à geometria aí do objeto, né? Por exemplo, esse cubo aqui, ele tem um mesh, né? São os vértices aqui formados, né, nessa posição, nessas localizações vão formar um cubo, né? Mas se esses mesmos vértices estivessem um pouquinho deslocados, ele podia estar formando uma esfera ou um outro tipo de objeto, tá? Também veremos mais para frente. Esse aqui seria os materiais, né? Então, muitas coisas para a gente configurar aqui para eu quiser trabalhar com o material do objeto. O material vai ser azul, vermelho, vai ser
uma espécie de um plástico brilhante, vai ser uma borracha fosca, diversas configurações que a gente pode atingir para querer mostrar aí o nosso material. E a última aba aqui, seria em relação às texturas, que também, é um item à parte aqui que também vai nos ajudar aí quando a gente definir os materiais e o aspecto estético aí dos nossos objetos da nossa cena, tá? Que mais que a gente tem aqui na interface? Eu acho que isso aqui é o principal, né? Então, quando eu estou falando aqui somente aqui do layout, né? Obviamente a gente tem outras interfaces aqui, mas a básica aqui a gente começa com o layout, tá? Aqui estão aqui as propriedades dos componentes, tá? Mas em suma, esses são os principais pontos aí do Blender aqui na nossa interface básica de trabalho, tá? Obviamente a gente vai precisar ir um pouco mais a fundo em cada um desses, mas a gente vai fazendo aos poucos aí durante o curso, tá certo? Obrigado e até a próxima aula.